Olá, comunidade do Bafo. E demais pessoas. Estamos de volta com o Pod Bafo, de cara nova, de casa nova, e hoje trazendo um assunto super importante para vocês. Antes de começar, queremos lembrar que se você é de Campinas, você é uma pessoa de sorte, porque com certeza tem perto de você alguma unidade do Alma, que também é a nossa casa. Nesse palco aqui se apresentam todos os dias, praticamente, pessoas, artistas muito fodas. Então, se você não conhece, venha conhecer. A gente tem muito orgulho de estar aqui. Muito, total. E se você também é de São Paulo, fica tranquilo, porque você também tá com sorte, viu? Vai inaugurar aí, muito em breve, o Alma em Pinheiros, né? Incrível, trazendo muita cultura, toda essa alegria, toda essa vibe de quem frequenta o Alma. Então já segue aí nas redes sociais, tá? @Alma Cambuí, @Alma São Paulo, Alma Barão. Tem vários Almas, meu amor. Entra lá e você vai sentir tudo isso, toda essa emoção que eu tô trazendo pra vocês. No episódio de hoje, a gente trouxe uma inquietação que a gente tem em relação a dois temas que são super importantes e que acabam fazendo parte do nosso dia a dia. Então, pensa comigo. Para a gente ter uma vida mais saudável, a gente precisa de uma comida mais saudável. Sim, com certeza. E para ter uma comida mais saudável, a gente precisa de alimentos de fato que são saudáveis. Para ter um alimento saudável, a gente precisa de um solo saudável. E a gente precisa fazer o descarte correto do nosso lixo, entre aspas, que a gente vai entender um pouco melhor, para que isso seja feito de forma correta e que isso feche um ciclo, né? Para que a gente consiga, de fato, viver de uma forma mais saudável. Total, e isso também, quem tinha que estar atento, mas infelizmente não tá, é o poder jurídico, são as grandes celebridades, os influenciadores. Eu tava comentando ontem com a Berlô que às vezes eu penso que a gente vive numa bolha, sabe o mundo da fantasia? Que nunca vai acontecer com a gente, que tá sempre tudo bom, que vai acabar tudo bem. Mas ao mesmo tempo, a verdade é que a gente tá vivendo numa bomba relógio e que se a gente não cair logo na real e mudar muitas coisas, vai explodir, meu amor, e não vai ficar legal pra ninguém, viu? Mas existem pessoas que de fato se preocupam com isso, como a Rebeca e o Fujita, que estão aqui hoje. E eles vão poder falar muito, né, hoje, trazer muito conhecimento para nós em relação a esses dois temas, né? Então a gente vai falar sobre sustentabilidade, lixo zero, compostagem e o plantio de uma forma mais adequada, os movimentos, né, os movimentos populares, os pequenos produtores, o MST, que traz aí alimentos, uma forma de plantio mais saudável. O Fujita vai poder falar melhor sobre isso. Então, e o Livres também. Então, Fujita, explica pra gente aí o que é o seu trabalho no Livres, o que é o Livres. Eu sou técnico agrícola, né, me formei em 1983, tá? Então eu sou o tiozinho aqui da onda, tá? E o Livres é o seguinte, ele é um braço comercial do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas de Campinas e região. E o que tem a ver, né, isso uma coisa com outra, né? Isso veio do caso Shell de Paulínia, né? Não sei se vocês estão lembrados disso. Aqui havia na beira do Atibaia uma fábrica que produzia os Aldrins 40, um agrotóxico muito poderoso, e intoxicou muita gente, muitos funcionários morreram, os vizinhos das fábricas morreram. Isso virou um caso muito emblemático, e o sindicato acabou vencendo essa causa. Foi a maior causa trabalhista da América Latina, né, que acabou culminando, assim, além das indenizações, por exemplo, um laboratório dentro do Hospital de Câncer Infantil aqui, no valor de 50 milhões, Meu Deus. No Boldrini, né? Mais um hospital, um filial de Barretos aqui, e recentemente na Unicamp um hospital de câncer de pescoço e cabeça. Tá? Então foi uma indenização muito grande, né, que a Shell teve que fazer. Ela tem que deixar um aporte também de milhões disso
para reparar os danos das próximas gerações que vão nascer contaminadas com problemas congênitos, né, que precisam de cuidados médicos. Nossa, parece uma bomba atômica. É uma pequena Chernobyl que está ali ainda, né, sendo desativada. Meu Deus, tão próximo da gente, muita gente. Eu não sabia dessa história. Você sabia, B? Não. Também não. Olha como é importante falar sobre. E aí, então, o sindicato, como são os trabalhadores, eles viram assim, olha, a gente precisa investir em algo limpo, né, já que o nosso trabalho causa tanto assim. Então, eles resolveram montar a Rede Livres, que é dar apoio aos produtores que querem deixar de usar agrotóxico, quer fazer um cultivo orgânico, um cultivo agroecológico, né? Então, o meu papel é fazer essa ponte entre o Livres e os produtores, né? E um grande parceiro nosso é o MST, né? Então, eu dou assessoria técnica para os pequenos produtores. Os menores produtores mesmos, aqueles que têm pouca condição, às vezes não conseguem mexer direito no celular, alguma coisa assim. É esse o nosso foco. E Bom, vou deixar essa pergunta para depois. Vamos saber um pouco também do trabalho da Beca. Como é que a Beca atua aí, o que a Beca faz? Bom, eu faço mestrado, né, em estudo gestão de resíduos e eu estudo especificamente uma linha que chama Lixo Zero, que é uma estratégia de gestão de resíduos que tem como objetivo que a gente deixe de gerar o lixo. Porque o resíduo a gente nunca vai deixar de gerar, né? Todos os nossos processos existir, né, como um ser humano no mundo, a gente gera o resíduo. Mas o resíduo ele pode ter outros finais, né? Então, o lixo zero, a estratégia de gestão de resíduos lixo zero, ela pensa na cadeia produtiva de uma forma circular. O que hoje a gente tem de uma forma linear, né? Então, a gente produz os produtos, consome e descarta, e isso geralmente vai para os aterros, né? Ou até é descartado de maneiras mais inadequadas ainda do que os aterros sanitários, que são, né, adequados, mas não são ideais. Então, essas cadeias elas podem ser circular. E aí a gente entra nessa estratégia lixo zero, e aí entram questões como a compostagem e questões que conversam também com essa forma de cultivo, né, mais sustentável. Gente, eu me sinto muito fora, sabe? Porque eu me considero uma pessoa inteligente, uma pessoa instruída, e eu nunca tinha ouvido falar de compostagem. Que era fácil assim, que tinha como vir para minha casa, que eu podia dar espaço. Aí quando a Berlô trouxe isso para mim, eu falei, gente, que genial! Por que isso não está em todos os lugares, explanados, sabe? Incentivando as pessoas a fazerem isso. Inclusive, eu queria até deixar, né, um abraço para a Luísa, da Guaraipo Compostagem, que hoje não pode estar aqui com a gente, mas que ela faz essa gestão, talvez, não sei se esse é o nome, ela faz essa gestão do resíduo de forma, como é que chama? Por assinatura. Então, você recebe um baldinho na sua casa, coloca o seu lixo ali, né? O seu lixo que pode ser compostado. Que ela explica tudo. E ela faz, né, todo o trabalho lá na chácara, né, de fazer o descarte correto daquilo. Isso entra nesse projeto de lixo zero? Entra, com certeza entra sim. Na verdade, uma das premissas, né, da estratégia lixo zero é pensar como que nós, que produzimos resíduos, podemos nos responsabilizar também por esse resíduo. Então é isso, né? Se na sua casa você gera resíduo orgânico e a gente, acho que, se eu não me engano, não sei se esse dado está exatamente correto, mas eu acredito que 40% de todo o resíduo que a gente gera é orgânico. É resíduo orgânico, que poderia ter uma finalidade mais adequada, no caso, com a compostagem, muito fácil, de uma maneira muito fácil. Então, assim, existe a compostagem doméstica, que as pessoas podem fazer na própria casa mesmo. Tem aqueles sistemas, tipo, que dá até para ter um apartamento, que são pequenos e tal. Ou você pode ter uma no seu quintal mesmo. Ou esse tipo de serviço por assinatura, que tem o Guaraipo, que é maravilhoso aqui em Campinas, né? Super e funciona, tem outros, né? Em São Paulo também, Brasil afora, tem vários aí que funcionam. E que eu acho muito incrível, porque são pessoas que estão envolvidas num ativismo muito forte, né? Porque não é um modelo de negócio exatamente voltado ao lucro, né?
Ele acaba sendo um modelo de negócio e, graças a Deus, as pessoas conseguem viver disso, como a Guaraipo. Mas ele é um modelo que surge de um ativismo, de uma forma, eu vou dedicar a minha mão de obra para compostar os resíduos das pessoas, para que as pessoas possam fazer, para que aqui dentro da minha rede, da minha cidade, do meu bairro, de Barão Geraldo ou de Campinas, eu possa construir uma rede que seja um pouquinho mais ambientalmente adequada, um pouquinho mais sustentável. E funciona super bem, assim, você como uma pessoa, é barato, eu não sei quanto é, mas é acessível. E você na sua casa, você simplesmente tem que ficar atento ao que você pode descartar ali ou não, porque tem também, né, não é tudo que você pode compostar. E pronto, e aí ela vai buscar na sua casa e devolve o balde vazio e tal. Então, funciona super e entra super na estratégia lixo zero. E pelo número que você falou, 40% do lixo é orgânico, já seria um ótimo fim para ele, né? Exatamente. Eu percebo também que tem muito mito aí em cima da reciclagem. Mitos, verdades, coisa. E pode. Numa conversa, um Fujita, por exemplo, eu aprendi que a latinha da cerveja de alumínio, quando ela é reciclada, eu achava que ela virava latinha de novo. E não, ela vira peça de carro, né, Fujita? Vão virar outros produtos. Ela não volta a ser um produto alimentício de novo. Ela não pode virar embalagem alimentícia de novo. Então, nada que é reciclado pode virar, não só latinha. Mesmo garrafa PET, a garrafa PET não volta a ser garrafa PET novamente. Ela precisa virar outra coisa, peça de carro, alguma outra coisa. Mas não volta a ser utilizar como um produto alimentício novamente. E por que a gente não faz uma propaganda grande, forte, incentivando, por exemplo, as garrafas de vidro, então? Acredito que entre o vidro e o plástico, o vidro seja melhor ou é um mito também, uma mentira? Não, o vidro é muito melhor. Olha aí. O vidro, ele volta a ser vidro de novo, tá? Ele pode ser utilizado de várias formas, não só voltar a ser embalagem para bebida. Por exemplo, eu vi recentemente que eles estão voltando a fazer areia com vidro. Uau! Areia, tá? Então, é uma matéria-prima. Né? A matéria-prima do próprio vidro é areia. Então, assim, é um material muito mais interessante do que o alumínio, né? O alumínio, eu presenciei, assim, a extração de bauxita na Amazônia, no Pará. Eles devastam a floresta amazônica com aquilo, arrancam tudo aquilo, para depois explorar a bauxita, trazem embora daqui, depois volta aquela floresta, aquele material orgânico. E assim, pasme, é muito difícil restaurar a floresta amazônica. Eu vi plantios feitos lá em 1980, estava assim, muito baixo ainda, não tinha se recuperado totalmente. Então, o estrago feito pelo alumínio é muito grande. Assim. Eu tomei um choque. Assim, eu prefiro usar, quando eu posso, embalagem de vidro. Assim. Nossa, eu já estava bolado aqui falando de um show que eu fui, que era só garrafa de vidro. Eu falei, meu Deus, mas que perigo aqui no show. Agora, por favor, eventos, todo mundo aí sempre com garrafa de vidro. Calma, porque o material que é mais reciclado é o alumínio ainda. Então, se a gente for optar por algo que vai ser descartado... Porque assim, o vidro, o legal do vidro é que ele pode ser reutilizado, né? Então a gente tem muito esse ciclo do vidro, ele funciona, ele no Brasil é um ciclo que funciona, essa logística da reutilização dos retornáveis, né? Reutilização das garrafas de vidro. Mas o vidro, quando ele é descartado, ele nem sempre é reciclado, ele é reciclável, mas em termos de como essa logística funciona, ele é um material menos valioso do que o alumínio na cadeia de reciclagem e mais difícil de ser reciclado. Que saia justa então, que a gente fica, acaba que o alumínio é 98% das embalagens de alumínio que a gente tem hoje, das latinhas, no caso que a gente está falando, são recicladas. Voltam para a cadeia. E o vidro não é essa porcentagem que a gente tem. Mas eu falo da gente trazer uma visibilidade para as grandes empresas também, quem fabrica, porque só recicla o alumínio em grande quantidade, e que bom que recicla, mas porque tem uma produção muito grande dessas latas. Porque a gente não faz um trabalho, e eu acho que é em mídia, enfim, com muita ajuda da massa, de não. Por que eu vou ficar fazendo latinhas de alumínio? Porque cada hora eu vejo uma lata maior, uma menor, não sei o que, é o litrão. Se a gente pode fazer aí de vidro, tudo bem que é mais difícil do ciclo funcionar, porque é o retornável. Depende muito da pessoa também, né? Porque você compra, você tem que levar o garrafão lá depois. Enfim, é essa conscientização, sabe? Para que produzir tanto material que
pode ser substituído por algo que não vai produzir tanto, entendeu? Deu para pegar? Sim, eu entendo por um lado, mas por outro lado, o problema do vidro, né, quando a gente fala que existe a questão da reciclabilidade, que a gente fala dos materiais. Então, por exemplo, o vidro, ele não é só o vidro. Ele é o vidro de cada vidro de uma espessura, ele é o vidro cristal transparente, ele é o vidro verde, que é a garrafa de cerveja verde, por exemplo. Ele é o vidro âmbar, que é aquela garrafa marrom. Cada uma delas tem um valor diferente lá na indústria da reciclagem. E, em geral, por exemplo, o verde, ele é pouquíssimo quisto na cadeia de reciclagem. Então, aquela garrafa de cerveja verde que a gente... Ó do sol, não é? Eu não sei exatamente o porquê de te explicar, mas assim, aquela garrafa de cerveja verde, ela tem um valor mais baixo, um valor quase irrisório. Então, assim, muitas pessoas que trabalham com reciclagem acabam não pegando essas garrafas. E você pode ver, tem bares até que trabalham só com essas garrafas e que guardam, acumulam, porque não querem descartar no aterro, né, no lixo mesmo, normal, e não tem muito para onde ir, não tem gente que pega. Então, assim, tem um valor? Tem. É reciclável? Sim. Só que dentro da cadeia que existe, é melhor a gente ser a favor da lata do que da garrafa. Olha a Magé aí na frente do povo. Tem uma praia lá que tem uma casa feita de garrafa de vidro. Super Galera legal, podia começar né? esses chalezinhos aí, ó. Garrafa de vidro, mas de um calor Então, dentro dessa isso é casa. legal. Não é. Não é quente? Não é. É super interessante Aí, usar ó. na bioconstrução. Olha que bom, então. Já é uma solução pro vidro. Eu acho que o ideal é a gente utilizar as garrafas retornáveis. Uma dificuldade é assim, a corresponsabilidade das empresas, a logística reversa. Esse é um problema que eles não querem ter, sabe? Fazer um sistema em que incentive fazer essa reciclagem, né? Na Alemanha eu vi containers para cada tipo de vidro. Você coloca num container de vidro branco, vidro escuro, vidro verde, então isso vai para cada setor e é selecionado. Então, Funciona. O que falta é essa responsabilidade da empresa, em vez de ficar jogando nas costas do cidadão a responsabilidade disso. Então, ele está só lucrando e a gente que tem que ter essa responsabilidade. Às vezes é uma coisa tão... que pode ser feito, né? Por exemplo, na Austrália, tem minha prima que mora lá na Austrália. Eu vejo ela colocando essas garrafas nesses lugares, né? Ela vai colocando assim, ela vai no container e ela recebe um valor, né? Olha, que não é um valor grandioso, meu amor, mas mas tipo assim, R$10. Você vai lá, coloca um monte de garrafa vazia e ganha R$10. Sim. Imagina a quantidade de pessoas que vai fazer isso, né? Exato, então, assim, é uma exato. coisa que para as empresas esse valor seria assim... Sim. Exato. E é isso, né? Isso daí tem que ser política pública. E a gente entra nesse lugar. Eu acho muito complicado também a gente responsabilizar o indivíduo, a gente responsabilizar o cidadão. Nós temos sim que tentar levar uma vida mais sustentável, ter hábitos mais sustentáveis, saudáveis, em equilíbrio com o planeta, mas acaba que a gente precisa de políticas públicas para isso, né? Nós precisamos que, por exemplo, ano passado, a gente teve um decreto que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, e aí, ano passado, 12 anos depois, a gente teve um decreto que fez algumas alterações na política. E uma das principais alterações propostas por esse decreto, mas que ainda não está exatamente definida por enquanto, que foi bem recente isso, foi no final do ano passado, é sobre a logística reversa. Então, é sobre responsabilizar as empresas, e aí tem leis específicas para cada material diferente. Então, a logística reversa que funciona no Brasil, por exemplo, é a de pneus. Então, as indústrias elas têm que produzem pneus, elas têm que se responsabilizar por esse pneu quando ele vira resíduo, depois que ele vai ser descartado. Então, a mesma coisa tem que acontecer com a indústria que produz o vidro, por exemplo, sabe? É por isso que acaba ficando nas costas da indústria da reciclabilidade. Então, quem vive da reciclagem, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, por exemplo, é que vão ditar se aquilo é importante para elas ou não, se aquilo tem um valor para elas ou não, porque no final das contas elas estão fazendo um trabalho que também tem um problema de política pública aí, porque elas estão fazendo um trabalho
remunerado, muitas vezes independente. Então, o resíduo que elas vão coletar para vender, para pôr na indústria da reciclagem, elas que vão decidir se aquilo vale a pena financeiramente para elas ou não. Enquanto isso deveria ser regulamentado, a gente deveria ter políticas públicas locais para isso, a prefeitura deveria incentivar, organizar as cooperativas de materiais recicláveis, dar estrutura para elas trabalharem. E valorizar as que já existem, né? Por exemplo, Exato. o MST, que faz um trabalho tão incrível. Inclusive, depois eu quero experimentar o suco de uva. O suco de uva E eu do vi aqui MST. todo mundo tomando e eu não É. tomei meu suco de uva. Tem mais aí? Sem trabalho análogo à escravidão. Então, Isso Olha aí que é muito legal. importante, né? Não sei se todo mundo lembra, né? Mas recentemente foi exposto, né, que grandes vinícolas, a galera que toma vinho e tal, Aí, né? ó. Que grandes vinícolas estavam utilizando do trabalho análogo à escravidão, né? E você pode falar um pouco melhor. Então, então houve, né, a indenização desses trabalhadores, tal, tudo, mas a lei não foi cumprida a rigor. Porque a lei exige que a propriedade onde foi encontrado esses trabalhadores, elas têm que ser expropriadas pelo Estado e dedicado e entregue à reforma agrária. Então, se fôssemos seguir a risca, essas vinícolas todas já deveriam estar em processo de expropriação. Não é desapropriação. Expropriação você não indeniza, desapropriação você indeniza. Tá? Nesse caso, eles deveriam ser expropriados, perder tudo mesmo. Tá? Então, isso aí eu ainda não vi ninguém comentar, mas isso aí é lei e precisa ser cumprido. Por que não foi cumprido, né? Eu acho que quando Poder, a gente né? cai... Mexe com gente grande. Infelizmente, no Brasil é assim. Eu acho que tem várias coisas que estão acontecendo que mostram que tudo que é para fiscalizar grandes empresas, né, ou para criar regras mais rígidas, né, tanto da reciclagem que a gente está falando, que seria uma regra mais rígida para uma grande empresa, né, não vai para frente, não acontece, né? Enquanto o produtor rural, o produtor familiar, ele é achacado com, né, as inspeções federais. Ele não pode vender o queijo, o ovo dele lá, porque o fiscal já vem e já quer retirar o produto dele, multar. Então, assim, a diferença de pressão na agricultura familiar e no agronegócio é muito grande, sabe? Eu estava até comentando com a Carol, né, que a gente fala muito sobre gastos de água, por exemplo. Aí quando vai o povo na televisão falar sobre, cuidado com banho, tal. Realmente a gente tem que cuidar. Eu, né, tomo banho, ligo, desligo, tal, tomo os meus cuidados. Mas ninguém fala da água e gasta na agro, por exemplo, que é muito mais. Todo mundo pode parar de tomar banho demorado que não vai gastar o mesmo de água que esse povo gasta lá. E ninguém fala nada. E parece que é aquele texto que eu falei no início, sabe? Parece que é uma bolha que nunca vai acontecer com a gente. Parando hoje, sabe? Olha quantas coisas a gente já se prejudicou lá na frente, já tá perdido. Inclusive, maravilhoso o suquinho de uva. Onde a gente consegue comprar isso? Orgânico no Livres, né, na Rede Livres, né, na nossa loja da Barão de Itapura e na nossa loja de Barão Geraldo, que é uma parceria que a gente fez com o MST. Então tem uma loja lá, Armazém do Campo e Rede Livres. Olha, gente, vamos deixar escrito uma aí também pra parceria, galera. vocês podem ir lá. De sábado tem um almoço maravilhoso lá também, vocês estão convidados. Tem feijoada, né? Tem feijoada gostoso, e tem um monte de produtos lá que eu não conseguiria trazer aqui, então eu convido vocês para irem lá, tá? Acho que era mais fácil, tá? Vamos. Mas A gente são vai. convidados, tá? Inclusive eu sempre compro o arroz, é maravilhoso. É engraçado que esses dias eu estava no trabalho, eu falei assim, gente, olha, eu compro um arroz orgânico super bom, e todo mundo, da onde? Eu falei, do MST, e todo mundo. Ah, é? De onde vem esse preconceito com o MST, ô Fujita? Eu fico me questionando. Nesse exato momento, vocês estão fazendo um serviço a favor do MST. Então, quebrando como se diz? Esse estigma, esse preconceito. É isso que falta. Por quê? Porque a grande mídia é a favor do agronegócio. Quem banca a grande mídia é o agronegócio. Né? E eles são contra. Né? Eles não querem... as terras devolutas deles, as terras improdutivas, eles não querem que sejam
destinadas à reforma agrária. Então, tem todo um pacote aí de midiático em cima contra o MST. Né? Então, né, até agradeço agora Sim, faço questão, porque o que a Carol estava conversando comigo, a gente estava batendo esse papo ontem e falou, a galera não enxerga que é um ciclo. Deixa quem sabe plantar, quem faz direitinho, quem faz o negócio, não pensando só no dinheiro. Porque, cara, se a terra explodir e acabar, você pega o dinheiro e vai fazer o que com ele? Vai enfiar um dinheiro, não vai salvar, sacou? Então tem que dar visibilidade. E a gente cai de novo na desinformação, né? Sim. Então é muito engraçado que tem muita gente que acha que vai, minha terra. Não é seu apartamento que vão. Nem foi tu que chegou primeiro aqui no Beira da Terra, Ninguém vai caramba. entrar no seu apartamento, ninguém vai entrar na sua casa, gente. Concordo. Não, existe lei para isso, né? Eles não fazem as ocupações, né? Assim, porque querem, simplesmente porque são rebeldes, alguma coisa assim. O que eles querem, o que a gente quer, é que se cumpra o Estatuto da Terra. Tem lei para isso. O Estatuto da Terra, que rege a reforma agrária, ele foi instituído em 1964, tá? Então, isso tudo, o MST nem era para existir, tá? Porque isso já era para ter sido, a reforma agrária já era para ter sido concluído. E não ia ter tanta gente sem terra e tanta gente passando fome. Por incrível que pareça, o Estatuto da Terra foi implementado pelo governo militar em 1964, porque eles temiam uma grande revolta no campo, tamanha a diferença social, a crise social humanitária que estava na época, tá? Então, com medo disso, eles viram que não só aconteceu isso só aqui, no México aconteceu, no Vietnã, na Ásia aconteceu esse mesmo movimento porque o campo estava desesperado, eles viam que ia haver uma revolta muito grande. Então, os próprios militares implementaram isso. Só que foi assim, meio que, sabe, vamos fazer a lei, mas não vamos, né? O negócio é muito implementar. Não, essa luta é até anterior a isso. Tá? Ela vem da abolição da escravatura. A abolição da escravatura era para ter sido feita juntamente com a reforma agrária. Tá? E não foi feita. Né? Deixaram essa população aí, né, a bel prazer. Né? Então aconteceu todo esse caos social que a gente vive hoje. Né? Então, mas, na realidade, na verdade, a abolição era para ter feito essa distribuição de terras também. E hoje em dia dá para fazer ainda essa reforma agrária do jeito que tem que ser feita? Assim? É possível, sim. É possível? É possível mesmo porque tem muitas terras griladas. Tá? Uma boa parte das escrituras, dos papéis, das fazendas, elas foram griladas. Sabe o que é grilado? Não, eu perguntei. Então, grilado é uma maracutaia antiga que se fazia, como se os exploradores, os colonizadores, eles iam numa região, expulsava, matava índio, matava quilombola, matava todo mundo que estava lá e fazia um mapa, pegava esse mapa, fazia uma escritura, enfiava numa gaveta com os grilos lá dentro. E esses grilos ficavam fechados, eles comiam os papéis, faziam fezes no papel, e aí daqui a pouco o papel já estava envelhecido. E aí ele falou, olha, isso aqui é uma escritura, então, olha, você pode ver que é até antiga, então isso é meu. Daí que vem o termo grilagem de terra. E tem muita terra grilagem. Sabia disso. No Brasil tem muita. Então, se a gente for fazer mesmo uma auditoria mesmo séria, vai sobrar terra e muito desses políticos, desses empresários que têm terras por aí, vão ter que entregar as terras para a reforma agrária. Mas sendo bem realista, você vê chance disso acontecer aqui? Então, a gente está à beira de acontecer agora. O próprio governador do estado agora aqui, né, não gosto nem de falar o nome dele, né? Mas ele está fazendo isso com umas grandes terras aqui, dando para os empresários agora aqui, a um preço de 10% de mercado. Então, assim, ele tá fazendo a bel prazer, não sei onde ele arrumou isso, mas ele está fazendo uma reforma agrária para rico. Ao contrário. Ao contrário. O inverso. Não é para pobre, é para rico.
Então é isso que eu tô falando, porque eu... Dá. Não, dá, mas é o que eu tô falando, tipo, porque nunca querem mexer com a galera que tem muito dinheiro, grandes empresas, né, grandes pessoas com muito dinheiro, vai mexer, essa galera vai tirar a terra dele. Você entende? Já viu uma mini treta aí nas últimas eleições? Então. Imagina você vai sair realmente da sua terra. Eu, sinceramente, eu acho que nós estamos em um momento de emergência climática, sim, né? Não é mais assim a questão ambiental não é mais para as futuras gerações dos meus netos, não, é para agora, é urgente. A ONU está aí trazendo um momento de super emergência com os objetivos do desenvolvimento sustentável, enfim, tudo isso para dizer o quê? Eu acho que só vai acontecer quando a gente perceber o quanto a gente precisa da agricultura familiar. Porque quem coloca comida nesse país para a gente comer é a agricultura familiar. O resto do monocultivo não é para a gente comer. O monocultivo é o que alimenta o gado, o monocultivo é o que a gente exporta. Então, para outros objetivos, né, a soja, o milho. Então, eu acho, e mais ou menos são royalties para exportação. Né? Tanto que na crise, né, que nós tivemos, né, crise sanitária, né, o MST, eles doaram toneladas e toneladas e toneladas de alimento, enquanto o agronegócio não doou um saco de arroz. Isso não é divulgado ou não chega até a mim? Porque eu não sabia nada disso. Eu não sabia que o MST, juro, assim, eu acho que é legal a gente debater sobre isso, porque muita gente que está assistindo também não sabia. Eu não sabia, tinha um arroz. Quando eu fui na casa dela, ela fez o arroz e falou, ai, que amigo, é da MST. Eu falei, caramba, sério? Não, e tem tanta coisa, João. Teve uma feira no final de semana passado, sim, que foi lá. Feira Nacional da Reforma Agrária. Nossa, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Gigante. Aí vieram produtores do Brasil inteiro. E assim, dependendo da região, se produz, né? Se produz de maneira sustentável, se produz de acordo com o clima de cada região. Então a gente tem assim uma infinidade, né, de produtos que vêm aí do Brasil. Agrotóxicos loucos que colocam nesses morangos de supermercado que você compra para ficar ali bonitinho, vermelhinho, em 3 semanas. E as coisas são mais gostosas, né? Você viu o suco? Amiga, eu tô quase botando uma vodquinha. Em se falando... Não tem. Tem cachaça. Tem cachaça tem. Tem Já cachaça, tomei muita Sagatiba, quero tomar da tem a cachaça Lula presidente. Ai, eu quero! Tem a cerveja do Tem a cerveja Lula também. E falando em sustentabilidade... O MST, ele tem uma meta de plantar 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos. Para combater 100 milhões de árvores. Mas já tem um espaço onde pode fazer de boa? Eles estão, cada um, né? A gente vai plantando, que no Marielle a gente está plantando. Tá? Aonde dá, a gente vai plantar. Marielle é um assentamento. O acampamento Marielle Vive, em Valinhos, né? Então a gente está recuperando uma nascente que estava lá, que havia, né, a terra estava abandonada e assim, ficava lá e pegava fogo, né, e é uma nascente que abastece a cidade de Valinhos. E agora o Marielle, então, já tá, nessa nascente plantou 200 árvores. Uau. Tá? Isso não é só um plantio, tá? Assim, isso assim, as pessoas foram capacitadas para isso. Né? Elas receberam instruções para entender o que está se fazendo ali, a importância de se reparar essa nascente e assim e que essa nascente vai oferecer água para a população, não é só para ela. Então o MST não é a ótica do mercado, o MST tem a ótica social. Né? A gente tem que social o que é de bom para todo mundo. Mas aí como não tem faturamentos absurdos, para o pessoal não é interessante, né? Para o governo, para o poder jurídico. Sim. Não tem, que louco. E vocês falaram do monocultivo. Quando a gente vai viajar, pega uma estrada assim, né? Que a gente vê um campo, a gente fala, nossa, olha como o Brasil é verde, olha só. Aquilo tudo é monocultivo, né? E não é bom para o solo, não. né? Não é bom para o solo, não é bom para a gente, não é bom para o ecossistema. Aquilo não é a realidade nossa, tá? A realidade brasileira, nós somos um país tropical, né? Nós vivemos aqui em floresta atlântica, né, floresta amazônica. Era nesse bioma que a gente tinha que se habituar. É dos alimentos produzidos nesses biomas que a gente deveria se alimentar. Mandioca ao invés de trigo, né? Não tem um monte de gente aí com problema aí, com rejeição, que não pode comer trigo e tal, tudo. Mas nós temos mandioca, tá?
O trigo, a gente pega, o trigo vem de navio lá, sabe-se lá de onde, né? Né, desses países que estão em guerra agora, e tem um rastro, né? Uma pegada de carbono incrível, né? Sendo que aqui a mandioca você tira daqui, você planta, tira aqui e come. Então é uma questão de hábito nosso alimentar, tá? Que a gente pode mudar isso. Então, tá? E o monocultivo também, o MST faz monocultivo de arroz. Esse arroz que você come é o monocultivo, porque ele é feito num banhado, tá? E não recebe agrotóxico, não recebe adubo químico, tá? Por quê? Porque a água que passa por esses arrozais abastece em Porto Alegre. Tá? Então, é uma área de preservação ambiental. Tá? Então, você não é qualquer coisa que você pode fazer lá. E o MST faz isso com muita sabedoria. Tá? Então, você pode... O que o MST, uma outra tecnologia que o MST também está implementando são sistemas agroflorestais, tá? Que exatamente contrapõem a monocultura que você está me falando, né? Aquele cultivo, né, extenso de só um produto. Num sistema agroflorestal, você tem várias espécies, né, alimentícias produzidas com árvore, tá? Alinhadas com árvore. Então, você tem vários estratos de cultivo e ali você tem desde as pequenininhas, né, as verduras, os legumes, né, até as frutíferas e depois as lenhosas, que pode te oferecer madeira e tal. Então, no final do processo, você vai ter uma floresta, tá? Que você manejada, tá? Você pode trazer muita riqueza e variedade alimentar, né? Porque a gente não come só arroz, a gente não come só trigo, a gente come um monte de coisa. E a floresta oferece isso, o sistema agroflorestal oferece essa variabilidade alimentar, né? Enquanto o monocultivo não. E outra, prejudica super o solo. E se o solo estragar, acabar, você vai plantar onde? Sim. É o tal do ciclo, também, né? Sim. Tem uma imagem que eu nunca esqueço. Quando você tá... Não sei se vocês já foram para Goiás, acho que sim. Não. Quando você tá indo para a Chapada dos Veadeiros, você de carro, assim, né? Você anda um tanto de estrada e aí é só monocultivo. E tem uma ladeirona que a gente estava subindo e aí lá em cima, tipo, você estava de carro aqui, tudo monocultivo em volta. Então, tipo, não tem árvore, é aquela vegetação baixa e tal. E lá em cima, na montanha, você via, estava em época de seca em Goiás. Então, a maior parte do campo estava assim, mais amarelo, mais seco. E você viu uma parte redonda, bem grande, verde. Muito verde. Então, assim, olha o quanto isso é bizarro. Louco. Muito absurdo. Não, e fora também, né, entrando, a gente estava conversando aquele dia, o gasto público que tem para arrumar o solo, por exemplo, nos aterros sanitários que não tem uma fiscalização correta e acaba fazendo descarte de forma errada, prejudicando. Aqui nem tem mais aterro, né? Em Campinas? Nossa, isso aí é um problema, em né? Campinas não. Em Campinas então, não. E o lixo de Campinas, eu tô falando lixo justamente por isso. Assim, é importante que o imaginário das pessoas, é até legal falar isso aqui nesse ambiente, que a gente entenda o que é lixo e o que é resíduo. E a gente entenda que lixo é quando a gente mistura tudo e aí a gente tem o desperdício de material que poderia voltar para a cadeia e não volta. Porque está misturado e vai ser descartado, tudo junto, vai ser depositado. É o processo em da algum reciclagem, lugar. da separação do lixo. Exato. Legal. Quando a gente separa, a gente consegue ter a reciclagem, a compostagem, a reutilização, às vezes na minha casa. Então, na minha casa eu tenho um pote de vidro de molho de tomate, eu tenho que eu vou reutilizar, então eu não vou nem descartar, que eu vou reutilizar para outras coisas. O outro que eu vou para reciclagem, o outro que eu vou para compostagem, enfim. O lixo a gente mistura tudo. Então, aí na casa já, primeira coisa, separar, mas enfim. E aí, o que acontece? Esse lixo... Perdi o que eu estava falando. Não, dos aterros sanitários do Os solo. aterros sanitários. E aí, a gente acaba mandando para aterro sanitário. Esse lixo todo bagunçado, sem separar nada. E o próprio aterro sanitário, desculpa Imagina, interromper. pode falar. O próprio aterro sanitário é uma tecnologia ultrapassada.
Em países que levam a sério, não existe aterro sanitário. É o quê? Aterro é reciclado, tudo é reciclado. Tá? Assim, há aqui em Paulínia, existe o maior aterro sanitário da América Latina. Tá? E eles são milionários com isso. Tá? Existe o rei do lixo, que não sei se vocês já ouviram falar, existe um cara chamado rei do lixo. Tá? Porque ele é milionário com lixo. Tá? A preocupação deles, sabe qual é? Não ter espaço mais para fazer aterro sanitário. Eles estão preocupados, eles querem que a gente faça esse trabalho de reciclagem porque não vai caber. E eles têm interesse nisso, eles têm interesse econômico nisso. Então, assim, o problema é mais grave do que a gente imagina. Tá? E mesmo o lixo que a gente recicla acaba indo para o mesmo lugar, né? Se não tem uma cooperativa que passa na minha casa para pegar o material reciclado, se eu reciclo e deixo lá pro caminhão do lixo pegar, vai pro aterro, não adiantou nada. No meu condomínio, o lixo é separado, né? Sim. Aí todo, sei lá, segunda, quarta e sexta, eles abrem a porta do condomínio pra rua pra galera que cata entrar ali no lado reciclado e levar os lixos reciclados pra vender, fazer o descarte, né? Sim. Agora eu fico preocupado fazendo uma comparação assim muito louca, mas pra ver, né? Como quando o assunto não engaja, quando não tem o interesse. Esse ano no Big Brother, eu tava comentando com a Carol, falei, porra, que legal, eles botaram um maior negócio de reciclagem lá dentro. Eu acho que não deve ter dado Epop, não sei o que deu, porque aquilo sumiu do programa. Tipo, ficava lá, quem assistia 24 horas via, mas porra, que legal, botou dentro de um programa com tanta audiência. Vamos fazer algo mais forte em cima disso, entendeu? Mesmo, e muita gente, também tem aquela galera que fala, mas só isso? Não, pô, mas já é 23 edições, pô, uma casa com reciclagem de lixo, olha que bacana. Não, esse ano eles se preocuparam mesmo. Total, né? Mas acabaram não usando tanto, eu achei. Eu não sei, eu não assisti, mas eu vi algumas coisas que postaram sobre isso mesmo. Então, teve até um momento que alguém foi jogar alguma coisa no lixo e falou, isso daqui é reciclável? Acho que era lata. Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram. Era uma lata de leitinho, assim, sabe? Isso daqui é reciclável? Eu não sei se é reciclável. E agora, onde eu jogo? Não, mas tá sujo dentro. Então você vê como as pessoas... Isso aconteceu e foi natural. Foi um participante lá da casa e tal, que teve essa dúvida na hora ali de descartar. E você vê como a gente realmente, é isso que você falou, fala pouco sobre muito isso, pouco, né? Muito pouco. Fala pouco sobre isso. E é isso, assim, é que a Carol estava falando. Campinas não tem mais aterro. A gente paga para levar o nosso lixo para ser enterrado em outro lugar, entendeu? Então, o que está acontecendo? A gente está tendo vários espaços que poderiam estar sendo utilizados, inclusive talvez até para agricultura, né, sustentável, ocupados por lixo enterrado, aquilo não vira nada. E mais riscos de poluir o solo de uma maneira de ferrar com tudo e não conseguir plantar mais nada, cara. Pode acontecer, você está enterrando o lixo. Então, se você não sabe, eu acredito, você não consegue nem definir o que tem ali naquele lixo quando junta tudo. E tá entrando, tá enraizando. Então, porque esse aterro, depois que o que ele é, né? Ele é um espaço do solo hipermeabilizado, super hipermeabilizado, com várias camadas de várias mantas que permeabilizam aquilo. E aí a gente vai jogando camada por camada de lixo. E quando você vai num aterro, é tão bizarro, porque assim, ele é muito alto, ele é uma montanha. Mas tem muito para baixo. E tem para baixo também, de um monte de camada. Então você consegue ver, assim, é uma montanha de lixo enterrado em cima do outro, assim. E uma hora aquilo é desativado. Uma hora não dá mais, desativa, acabou, encerrou. E aquilo tem que ficar sob controle estrito durante muito tempo. Chernobyl total. Chernobyl. E aquilo fica soltando gás, metano pra caramba. Tem que ter muito cuidado com esse gás. Já houve explosão de aterro, de lixão no Brasil. Então, assim, existem vários aterros no Brasil, que a gente não tem nem dimensão o quanto, eu não sei dizer o quanto, que não tem esse controle. Que foi desativado e, de repente, é do lado de uma zona residencial hoje em dia, sabe? Eu acho bizarro. Então, assim... A irresponsabilidade pública, onde a gente mora no Brasil, com milhões de pessoas na miséria, não tem onde morar, e a gente ainda permitir, achar legal e não pesquisar sobre espaços, aterros com lixo. O espaço ocupado por lixo.
que podia Na ter um verdade, outro que a maioria fim. das pessoas não sabe nem para onde vai, né? É verdade. Assim, nem sabe. É um né? desserviço, né? Eu tive experiência no Japão, né? Morei 10 anos lá. Então era bem interessante isso, porque se você, por exemplo, você tinha cada dia da semana, você depositava um tipo de lixo. Se você depositasse o lixo errado, ele deixava o lixo lá e te multava. Você tomava uma multa brava. Tá? Por um outro lado, era muito interessante os alunos, num certo período antes da formatura deles, no ano que eles iam se formar, eles faziam recolhimento desses materiais reciclados para pagar a formatura deles. Então, era muito comum você ver os caminhãozinhos com os alunos em cima, assim, pedindo material reciclado. Então, todo mundo já separava, caixinha de leite, a gente corta a caixinha de leite, lava, tá tudo separadinho, porque os alunos vão vir passar e vão pegar e vai ajudar na formatura deles. Então, isso aí já faz uma educação ambiental muito forte, né? Então, o que falta são realmente, como você fala, políticas públicas, né? A lei de resíduos sólidos serem implementadas, né? Essa lei, ela fala que todas as cidades, elas são responsáveis pelo seu resíduo. Você não pode ficar exportando lixo para as outras cidades. Então aqui já está errado. Já está errado, tá? E quando você, o que essa lei obriga você a fazer é muito interessante, que ela acaba gerando mais emprego, porque você tem que implementar cooperativas de recicladores, de agentes ambientais. É muito importante. Se a gente conseguisse implementar isso aí, ia ser muito interessante. E outro dia eu estava vendo, não era um documentário, não, era um vídeo assim no YouTube de um programa X, onde mostrava o lixo de uma pessoa pobre e o lixo de uma pessoa rica. Cara, aí com essa base de dados que eu vi ali, como tinha que ter um trabalho grande sobre reciclagem pro rico mesmo, pra galera que tem grana. Porque tem dinheiro, um saco de batata novinho jogado no lixo. E o lixo de uma pessoa pobre já é bem mais simples, bem mais aproveitado, tudo que pode reciclar dentro da casa mesmo, para fazer um abajur, para fazer alguma coisa, um enfeite, ela faz. Então não tinha que ter um pensamento assim de trabalhar a mente dessa galera, porque hoje você abre um lixo do rico, tem dinheiro, tem R$1 moeda, é moeda, joga fora. Olha que bizarro, que louco, né? É verdade. E acho que vai muito da preguiça das pessoas que foi implementada a partir desse modo de vida que a gente tem, né? É ilusão, eu Porque acho. Eu já cheguei a ser chamada de louca porque eu lavava o lixo reciclado. Então. Mas tem muita gente que não sabe nem que tem que lavar. E tem que lavar, Tem não que tem? lavar o Tem que lixo lavar. reciclável, sim, o resíduo que não é lavar. reciclável. E não é lavar o esponja, eu acho, é tirar o básico ali, né? Aquilo ali, se você... É fato, se você não limpar, ele não vai ser... Ele perde o total valor. Esquece. Ele não vai ser reciclado. Porque até aquilo chegar para ser reciclado, já apodreceu com comida dentro. Então, tem que lavar, sim. Perde todo o valor. Perde né? o valor. Ou ele tem que ser lavado e que gasta 2 vezes mais. Mas não é, acaba que não é lavado, entendeu? Porque até chegar lá, quando ele chega, aquilo já apodreceu e ele nem tem como ser recuperado, mesmo se lavado. Então, isso já não... Mas assim, João, que você falou do lixo do rico, do pobre e tal. Eu acho que no Brasil, né, países em desenvolvimento, como o Brasil e outros, tem muito essa questão, né? Como a gente tem muita desigualdade social e são classes sociais, né, um abismo social muito gigante entre uma classe e outra, então existe essa luta, né, essa escala pela ascensão social. E a ascensão social dentro do capitalismo, a gente lê como poder de consumo, né? Eu posso consumir, quanto mais eu posso consumir, mais eu ascendi socialmente, né? Então, se eu tenho condição de gerar mais resíduos, eu me sinto melhor, porque significa que eu estou ascendendo socialmente, que eu estou em uma classe social mais alta. Então, eu acho que a gente tem um problema no Brasil que é a gente tem a classe muito alta, que é uma elite, e que é uma elite mais consciente. A gente tem a classe muito baixa e a gente tem todo o meio disso. E assim, é esse meio que é o Você acha BO, o pessoal sabe? da elite, não sei se você acha ou é um estudo isso, mas o pessoal da elite é mais consciente? Eu acredito que sim. Nossa, a gente Mas aí a frequenta gente casa não tá de uma falando da galera classe que média alta, entendeu? A gente não tá falando da classe média
que inclusive é quem dita a maior parte das coisas no Brasil, né? Não tô falando da galera e parcela um iPhone 36 vezes e acha que é rico. Não, eu tô falando da galera que vai pra fora pra trazer 30 iPhones, entendeu? Tipo, e assim, pelas experiências que eu tenho, eu já vejo, assim, tipo, tá comendo um biscoito, não quer mais, onde eu vou pôr? Ah, joga fora. Tipo, não, tem metade do biscoito, você não vai jogar fora, tá maluca? Você entendeu? Sim. Tipo, isso eu acho que tem muito. E é a porra do poder. Dá poder pra pessoa, você descobre quem ela é. Acredito que tem muita gente com poder e com elite que tem esse pensamento, que pensa em todo mundo e pensa no coletivo, na verdade. Mas assim, não sei, pra mim a maioria… É duro, né? Porque assim, quando você vai pra fora, você não tem essa desigualdade social tão grande e você não vê esse tipo de comportamento. Mas isso também é uma questão social, assim, até de governança. Amiga. Você está num lugar que tem um incentivo público a ou seja, educação ambiental, uma sensibilização ambiental das pessoas, as pessoas acabam tendo um comportamento mais consciente. Mas eu acho que está relacionado, sim, com essa desigualdade. Agora, você falou uma coisa muito interessante, porque eu fui com uma amiga pra Europa e aqui no Brasil só joga as bitucas tudo no chão. Lá… Ai, não vou jogar. Eu falei, por que você não vai jogar aqui, gata? Lá na nossa terra… A sua amiga não queria jogar. Lá você joga. Aqui você não pode jogar em lugar nenhum. Mas eu quis brincar, trazer essa realidade, porque, né? entendeu? Aqui abre a janela, pum. Lá, fumando na rua, ai, onde tá? Onde eu posso enfiar? Eu falei, bicha, olha esse close. A gente precisa aprender, né? Aprender muito vira-lata. A gente é influenciado, né, também, né, pelos costumes, onde você tá, se acaba aderindo, né, por conta. Mas aqui no Brasil tem uma experiência que eu acho muito interessante, né, feita com as comunidades, né, carentes. Em Florianópolis tem a Revolução dos Baldinhos. Não sei se já ouviram falar. Onde, Pedro? Em Florianópolis. São bairros pobres que tinham problemas com lixo, né, com resíduos, muito rato, muita doença e tal. E aí começaram a fazer a reciclagem desse material. Eles começaram a distribuir baldinhos nas casas e educando as pessoas. Olha, separa só o seu resíduo de cozinha, comestível, resto de fruta, tal. Coloca aqui para mim, porque eu vou levar numa pilha de compostagem. E eles começaram a fazer a compostagem no bairro. Em cada praça, assim, tinha uma pilha de compostagem lá. Isso acabou reduzindo os ratos, né? E acabou gerando emprego, porque acabou transformando isso no adubo orgânico que essa comunidade está vendendo. Nossa, que bárbaro. Então é um exemplo brasileiro único que a gente pode replicar isso facilmente nas cidades. Sim. Você me deu uma ideia agora, se, por exemplo, a Luísa pensar em algo para condomínio. Igual todo condomínio agora tem um container com um mercadinho. Sim. Por que os condomínios não vêm com uma compostagem ensinando a galera, educando a galera do condomínio? Ó, isso você joga aqui, isso você joga ali. Isso, entendeu? Não, total. Até o caso de Floripa é muito legal, porque Floripa é o primeiro lugar do Brasil que teve uma política lixo zero. Eles criaram um decreto em 2018, ou seja, o primeiro lugar do Brasil que regulamentou alguma coisa que diz respeito a essa estratégia de gestão de resíduos, que com certeza essa Revolução dos Baldinhos está inclusa e outras iniciativas. E assim, eu até fui conhecer, semana passada eu estava em Belo Horizonte e fui conhecer o Núcleo Lixo Zero, que é um movimento social que surgiu da comunidade, assim, no bairro de Santa Teresa, lá em Belo Horizonte. E eles promovem uma compostagem nuclear ali, né? Ou seja, no bairro, em pequena escala, as pessoas, eles têm uma rede, né? Então, chama Rede Lixo Zero Santa Teresa. As pessoas pagam para a rede e a rede faz a gestão dos resíduos das pessoas. Então, a pessoa vai lá, ela leva… É um espaço, assim, gente, tão pequeno. É um espaço, assim, que dá o tamanho desse salão aqui do Alma até ali o final do quintal. Esse é o espaço. Nesse espaço, eles fazem compostagem de mais de 50 famílias. Eles recebem resíduo para reciclagem. Eles têm uma centralzinha de triagem desses resíduos, onde eles separam para mandar para reciclagem. Ali mesmo, eles têm uma lanchonetezinha onde eles vendem produtos do MST em parceria. Eles vendem coisas que eles mesmos produzem também. Então, assim, é um lugarzinho ali que é desse tamanho, que foi um terreno cedido no bairro. E uma galera da comunidade e tal,
eles conseguem se sustentar porque as pessoas pagam por esse serviço. Então, cada família paga, acho que é R$56 por mês, para poder levar o resíduo lá. E lá mesmo eles compostam, que é essa a ideia, né? A gente pode fazer a gente consegue compostar o resíduo orgânico de 50 famílias em um espaço de 10 metros quadrados, entendeu? Não sei se estou falando besteira, até a Luísa depois pode me corrigir. Não sei dados exatamente, que eu não trabalho com compostagem, mas é super viável, né? Super possível. Não, e sempre pensando que o preço maior é a nossa vida, sacou? Porque se explodir tudo, acabar tudo, gente, não tem adianta você ter dinheiro, assim, não. O planeta não acaba, né? Quem acaba é a gente. Sim. O planeta Terra, ele já foi resiliente tantas vezes, né? Eu falei pra Carol, a gente tá falando de lixo, mas, por exemplo, saiu uma reportagem essa semana passada, em um lugar aqui no Brasil, que eu não vou saber onde é, que o cara simplesmente resolveu fazer uma via, assim, uma estrada. E aí, o pessoal filmando as tartarugas, que, tipo, elas, né, nascem lá e elas vão pro mar. Fizeram uma estrada no meio. Então, um monte amassada pelo carro, atropelada. Outras o povo pegava e levava para casa. Aí, alguns levavam pro mar. Olha que bizarro. Eu fico pensando, onde a gente vai chegar? É o amor ao próximo, sabe? Eu acho que é isso realmente. E tá acabando, isso, não é possível. Essa que foi pra mídia, né? Mas imagina quantas estradas Exato. já atrapalharam o caminho de tantas tartarugas. Eu acho que... A compostagem, eu acho que é uma lição, para mim é uma lição de vida. Eu acho muito interessante a compostagem, porque tem algo invisível lá que a gente precisa ver, né? Que é a vida microbiana, né? Que são os micro-organismos. São os menores seres, são invisíveis. E faz um trabalho incrível de recompor o planeta, né? E essa eu acho que é uma lição humanitária para a gente, que o ser humano deveria aprender a valorizar mais essas pessoas invisíveis. O catador aqui de reciclado, né? Eu cheguei aqui, tinha gente fuçando dentro lá daqueles containers que tem no Cambuí, e falei, putz, esse cara tinha que estar ganhando uns, sei lá, uns $1.500, alguma coisa assim, para fazer isso essa hora da noite. E é um invisível, né? E a compostagem, para mim, traz isso, né? Esses micro-organismos que nos traz vida. A gente tem os micro-organismos dentro da barriga da gente, né? Assim, esses são invisíveis e nos dá vida. Sem eles, a gente não conseguiria viver, né? E são tão, assim, é um universo que o ser humano ainda não desbravou, ainda não conheceu ele totalmente. Tanto que a gente não sabe se micro-organismos, fungos, são vegetais ou são animais. A gente ainda não tem essa classificação clara, né? Sim, tal. E recentemente foi descoberto, dentro do reator de Chernobyl, um fungo, lá, um cogumelo, que se alimenta de radioatividade. Olha que louco isso. Então, assim, isso não é algo assim, o planeta está preparado para nossa extinção. A gente pode desaparecer e esses seres vão fazer novamente o planeta se restaurar. Muito melhor do que a gente está aqui batendo cabeça, assim, né? E essa lição que eu acho que a gente deveria aprender a visualizar, dar mais valor para essa população que é invisível, né? As periferias, as comunidades que são invisíveis. A sociedade não vê essas pessoas. E tem um potencial tão grande, né? Se você vai num assentamento, num acampamento do MST, você vê as pessoas, cada riqueza de cultura, de histórias, o que eu aprendo, cada vez que eu vou lá, para mim é uma lição, eu volto lá muito satisfeito. Eu quero muito ir um dia com você, são todos convidados. Por favor, obrigado. Inclusive tendo um movimento, né, do dia 10. Sim, do dia 1 ao dia 10 de junho serão abertos os assentamentos e os acampamentos para receber quem quiser conhecer. Tá? Então sejam bem-vindos. E acho que é importante, eu acho que esse episódio, muita gente vai olhar assim e falar assim, nossa, mas eles estão com essa bandeira, que estão com esse boné. Com muito orgulho, viu, galera? E não vou assistir, ou não quero que minha marca esteja atrelada a isso, e eu não me envolvo, vai achar que é polêmica. Gente, não tem nada de polêmico, sabe? Vamos tirar lutar pela vida. Esse preconceito que existe em torno do MST, entendeu? Porque é tão rico, sabe? É tanta informação, tanta coisa boa que a gente pode aprender, né, desses lugares.
Quem sabe tendo a oportunidade de visitar aí agora, já vai estar aberto para visitação. Não sei como é que funciona, se tem um cadastro, alguma coisa do tipo. Mas para lá ver que estão lutando aí por coisas que a gente está parado em casa só falando, poxa, o meio ambiente, poxa, o lixo, mas não está fazendo nada. Então tem o povo que está fazendo por nós. E o que a gente pode fazer? Apoiar, incentivar, dar visibilidade e cortar esses assuntos pejorativos quando o assunto é MST. É isso. Eu fico... Todo assunto que eu entro, eu falo assim, nossa, eu quero... o que eu vou fazer agora para mudar o mundo, né? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora para as pessoas... Se vestiu de Pokémon, amiga. Para todo mundo fazer compostagem. Ó, todo mundo aqui da produção vai começar a separar o lixo e lavar o lixo, tá combinado? Eu vou fazer isso, porque eu não lavo, confesso, não lavo todos. Mas eu vou mudar muito, eu vou mudar muita coisa mais. Eu tô ouvindo e tô com vergonha. Porque eu falo e podia estar fazendo muito mais, eu não tô fazendo. Comer Mas iogurte, é fazer o lava possível também, assim, né? Potinho de maionese, só jogar detergente dentro, você chacoalha, assim, é muito simples, não precisa passar bucha, nada. Outro dia minha amiga tava brigando porque o McDonald's não deu canudo pra ela. O quê? Não, nada. Ó, empresas assim são ótimas, né? Tem muita empresa que tá tirando canudo. Não dá mais canudo pra pessoa, isso é bom. Não, daí é a gente muito entra num importante, outro problema que é o plástico, né? De uso único. De uso Plástico único. de uso único, que é... O plástico de uso único o nome já diz, é aquele plástico que você usa uma vez só. Provavelmente essa garrafa. Essa garrafa, provavelmente, a gente vai tomar e a gente vai jogar, entendeu? E isso aqui a gente vai usar uma vez só. Não, imagina. Mas não teve uma história de uma garrafa que era mais molinha? Eu acho que é essa. E mudou. Que Não o plástico é tem, essa. não é uma que você abre e Mas fica tem toda uma molenga. outra. Qual que é a diferença? Mas é mais... É menos menos, produto, eu acho. Dizem, né, que ela é menos... ela tem menos processos na produção dela. Gente, adianta eu usar um produto oxi biodegradável Não. se vai tudo pro aterro sanitário? Olha, sinceramente, não. Ilusão pra tampar, pra fantasiar o negócio, né? Existem sacolinhas e plásticos que são, de fato, eu não sei nem se pode dizer que são 100% biodegradáveis, né? Se pode chamar de biodegradável mesmo. Mas se dizem biodegradáveis e são um pouco mais, assim, biodegradáveis. Mas o óxido biodegradável, não. Ele não muda muito, entendeu? Ele muda poucos anos de diferença, assim. Eu não sei dizer em quantidade de tempo, mas de decomposição. Mas ele demora bastante também, sabe? Então, Papel higiênico usado pode jogar na compostagem? não. Como poderia ser um bom fim? Porque eu vejo muita gente pegando sacola de supermercado, por exemplo, pra botar no banheiro. Então, no banheiro, a gente Lava. meio que não tem muito o que fazer. Muita gente, né, para ser mais sustentável e tal, não usa o papel. Mas, enfim, isso aí é uma coisa pessoal de cada um e acho que não vai fazer tanta diferença também essa ação individual. Se a gente precisasse aterrar só o lixo do banheiro, estaria tranquilo, sabe? Agora, com relação à sacolinha, muitas pessoas utilizam o saquinho de papel, né? Mas eu acho que Lá em casa isso... tem aquelas sacolonas, sabe? Quando eu vou no supermercado, eu levo sacolas de ou assim, aqui em Campinas, a gente tem esses containers verdes, né? Então, o que pode se fazer é descartar direto no container sem a sacolinha. Porque esse container, ele vai... Qual que é a dinâmica do container? Ninguém mais toca aquele lixo que está lá dentro, Então, entendeu? Ele mais vai... ou menos, Que não né? funciona muito, Que né? a gente Porque o povo... sabe que muitas pessoas morador de acabam Que as pessoas É. acabam... buscando verdade. alimentos É verdade, ali naquele é verdade. lugar. Tem essa Solução parte. tem, né, para o lixo do banheiro, né? O papel higiênico, você pode fazer um banheiro seco, né? Existe um banheiro seco. O que seria um banheiro seco? Banheiro seco é um recipiente como se fosse um tambor vedado, as fezes são feitas lá dentro. E você, ao invés de utilizar água, você utiliza uma serragem, né, ou micro-organismos mesmo desenvolvidos para já ir digerindo esse material, né, essas fezes que ficam lá dentro. Isso aí reduziria o uso de água. Assim, a gente utilizar água para descarga sanitária assim, é um crime. Água tratada. Água né? tratada. A gente usa água tratada. A água Assim, que a gente eu, toma. se cada você vez tomar que eu água tenho da que fazer torneira, isso, assim, Loucura, para mim né? Então, assim, mas é possível fazer banheiros secos. Existem vários modelos.
A gente tentou implementar, estamos fazendo alguns ensaios no Marielle, né, para que usem nos barracos, né? Então, ele é vedado totalmente, é algo que tem que ficar fechado para não ir inseto, nada. E cada vez que você faz, em vez de você pode jogar o papel higiênico lá dentro, porque ele é uma fibra vegetal, ele vai se decompor, mas você tem que cobrir esses resíduos com um material. Pode ser uma serragem, pode ser folha de árvore triturada, pode ser terra, um material orgânico, uma terra orgânica cheia de micro-organismos que vai digerir esse material. Isso aí já é utilizado, é possível utilizar, mas assim, como você vai fazer isso em escala? Como você vai fazer isso, colocar isso na cultura, né? Então, assim, é um passo muito grande. No contexto urbano também. Eu consigo fazer para mim, mas eu não consigo já fazer meu pai, minha mãe utilizar isso, já é difícil. Né? Acho que se todo mundo pegasse um pouco de informação e encaixasse no seu dia, o que hoje eu posso fazer para ser uma pessoa mais sustentável, o que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa melhor no mundo, já ia fazer a diferença, né? Igual a moda circular, que eu acho super interessante. Eu tô super envolvido com brechó agora. Adoro. Era algo que não era nenhum preconceito, era porque eu nem conhecia mesmo, saca? E, tipo, que bacana, que legal que hoje em dia tá tendo brechó chique, né? Então as granfinas tá tudo adorando ir pro brechó. É maravilhoso, tem que ter mesmo, sabe? Com essa experiência de loja, né? Porque é isso, muita gente demanda isso, né? E a gente vive nesse sistema, temos que tentar adequar um contexto sustentável dentro do sistema que a gente vive. É complicado, né? Por exemplo, iniciativas assim um pouco mais radicais, eu diria. Do vaso? Como do banheiro seco. E que às vezes não tem infraestrutura para implementar, né? A gente vive cidades urbanas extremamente verticais, né? Então, muito extremamente, difícil. muito prédio. Mas na área rural é possível, né? Assim, que já comunidades. Usei esse banheiro num festival de música. Não, a gente estava falando sobre isso. Hoje em dia, todas as casas, cara, estão sendo derrubadas. Uma casa morava uma família de 5 pessoas, está morando 280 pessoas. Pois é uma loucura. E eu estava assistindo um documentário ontem do Netflix que estava, né, fala O Futuro é o nome. Que o futuro é mesmo a verticalização ainda mais, porque em 2050 a gente vai precisar dobrar o número de moradias nas grandes cidades. Aí, ó, não são os Flintstones, né? Quem eram os Jacksons, né? Jetsons. Sei lá o nome daquele desenho do futuro, acho que eu amava. Gente, mas que loucura, que papo enriquecedor. Eu acho que a saída para isso é o êxodo urbano, né? A gente não tem mais como... As cidades não conseguem mais se sustentar, né? Assim, a água, né? Você trazer a deficiência hídrica das cidades é muito grande. Campinas está passando por um problema desse. Está tendo que construir uma represa aqui perto de Pedreira. Aí está devastando umas montanhas, umas florestas para mandar água para cá. Entendeu? Sendo que a Jaguatibaia também, que é uma ONG parceira nossa, o Perdigão, que é um engenheiro agrônomo muito sábio, e ele fez um cálculo que se fosse reflorestado a APA de Campinas, que é Souza, Joaquim Egídio, né, toda essa região, que fosse cumprido o Código Florestal, né, que é reflorestar as nascentes, as beiradas de rio, de córregos e tal, produziria 2 vezes mais água do que a construção esse trabalho todo que dessa represa. Tá? Então, assim, são várias frentes, né, que a gente tem que demandar para tentar sobreviver um pouco mais. Mas eu acredito nesse êxodo urbano, mudar para, sabe, levar um modo de vida mais simples, né? Saindo dos grandes centros, indo morar numa cidade pequena, mas vivendo como uma cidade pequena, não levando para lá o nosso modo de vida, né, super urbano. Super ostentando. E acho que vai ser bom até para a saúde mental, para a saúde física, né, para alimentação, para tudo. E é isso, né? Eu acho que a solução é sempre a gente precisa botar o pé no freio um pouco. Falando sobre isso, da água, eu lembrei de uma ocasião que eu vi era num congresso de saneamento, e aí era uma startup de Santo André, do ABC Paulista, apresentando uma iniciativa super inovadora que eles criaram, que era
um super hipertratamento que transformava basicamente a água, quer dizer, o esgoto em água tratada, assim, né? Água para consumo, não para você tomar, mas água para uso, né? E isso eles queriam distribuir essa água, o esgoto transformado em água tratada para consumo nas residências. Sendo que a região de São Paulo, que pega a ABC Paulista, interior de São Paulo, é uma região riquíssima em água. É uma região riquíssima em nascentes, é uma região riquíssima em água limpa. Só que também é uma região riquíssima em indústria, que consome água pra caramba. Sim. Então, ao invés da gente pisar no freio no processo industrial, falar, peraí, a gente está consumindo água demais, a gente está tendo que transformar esgoto em água tratada, tipo, para consumo, peraí, vamos consumir menos água nesse processo industrial, vamos pisar no freio nessa produção industrial, vamos pisar no freio no consumo também desses produtos e vamos pensar como que a gente vai pensar o recurso água, que é o mais importante que a gente tem aqui nesse monte de objetos dessa equação, né? E não é isso que a gente faz, né? O capitalismo não deixa a gente pensar com esse olhar. Então, é muito complicado. A gente precisa muito virar a chave, assim, porque é um momento urgente, né? Urgente, eu tava falando pra Carol, né, esses dias. Parando hoje, se desse uma loucura, assim, positiva em todo mundo, e todo mundo evoluísse a mente e mudasse o modo de viver hoje, a gente já tá fudido. Já estamos. Entendeu? O decrescimento econômico ou a barbárie. Vai ser ou a gente aceita o decrescimento econômico, eu não vou mais comprar um carro do ano, eu não vou mais comprar tanta roupa, eu não vou mais consumir, ou será a barbárie. Tá? Então, a gente não tem para onde sair. Tem solução? O MST em Valinhos está revivendo uma... Estamos reflorestando nascentes. Dá para a gente parar um pouco. E com essa aí que a gente se despede. Exatamente. Do nosso episódio de hoje. Inclusive, agradecendo muito a presença de vocês dois aqui. Que você aí que assistiu até aqui, né? Esse episódio incrível, super enriquecedor. Uma aula. Vá conhecer um pouco mais sobre o MST, vai conhecer um pouco sobre reciclagem, compostagem. Eu tô fazendo aqui um comprometimento com a Carol, com todo mundo, e tá aqui, que eu vou me responsabilizar mais, mesmo sendo um micro-influenciador. Espero levar aí pra galera mais visibilidade, tanto a causa do MST como da reciclagem, viu? Isso é muito importante, gente, para deixar passar batido. É a nossa vida, né? O nosso ar, é a nossa água, é a nossa terra. Agradeço demais, gente, vocês terem topado. Obrigado Obrigada. mesmo. A gente que agradece pela oportunidade. Nossa, foi uma aula, assim, incrível. Inclusive, o suco é maravilhoso. Quero ir lá, com certeza, comprar mais. Quero agradecer vocês que assistiram até agora, a Berlozinha também. Mais uma vez, o Alma EFA, que graças a eles estamos realizando e produzindo esses episódios incríveis aí dessa temporada. E você se inscreva, comente aí. Mudou? Teve algum insight? Tem alguma história legal para compartilhar com a gente? Comenta a gente lê aqui tudo. Nos comentários. Siga o MST, siga o Livres, siga todas as redes sociais, aprenda um pouco mais e leve um pouco desse conteúdo para sua vida, de fato. E a Berlô não tá de Pokémon, tá, gente? É o chapéuzinho do MST. É que teve que botar pra cima por conta da make. Tô parecendo o Ash aqui pra falar com vocês. E é isso, ó. Um beijo no coração de vocês. E não esqueça, e domingo que vem também tem outro vídeo. Todo domingo tem vídeo novo aí pra vocês. É isso. É isso. Fechou. É isso? Fechou. Um beijo, galera. Tchau. Obrigada.